Galera do primeiro ano, então, continuando aqui a resolução dos exercícios da página número 5, nós temos o exercício número 6, que diz o seguinte: que 2 veículos de uma transportadora são rastreados em sua viagem, certo? Considerando que a função que associa a distância percorrida com o tempo de viagem determine qual a taxa de variação em cada caso e em qual delas é uma função afim. Então, para ser uma função afim, a nossa taxa de variação precisa ser constante, ela não pode variar, beleza? Então, como que a gente vai resolver esse exercício? A gente vai calcular a taxa de variação do caminhão A e a taxa de variação do caminhão B. Calcular no mínimo ali 2 vezes para cada, certo? Para ver se eles mantêm a mesma taxa de variação. Então, eu sei que a taxa de variação, o nosso A é o delta Y pelo delta X, ok? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente sabe que a distância ela vai sempre estar no eixo do Y e o tempo, então aqui é a primeira dica, o tempo sempre vai estar no eixo do X, porque o tempo não tem como a gente voltar, ele não vai ser negativo, nunca. Beleza? Então ele só aumenta conforme vai passando o tempo. Essa distância pode aumentar, pode diminuir, mas o tempo não volta. Beleza? Aquilo que varia vai sempre no Y. Okay? Que pode ir para cima, para baixo, aumentar ou diminuir, vai sempre no Y. Ok? Então aqui a gente tem os valores de Y e aqui os valores de X. Vamos lá. Aqui também eu tenho os valores de Y. Então vamos calcular a taxa de variação aqui entre esses primeiros. Então é 195 menos 0 e 3 menos 0. Então vai ser igual a 195, que é o final, menos o inicial, no caso 0, e 3 menos 0. 195 dividido por 3, que é igual a 65. O que é esse 65? São 65 km por hora de média que esse caminhão vai fazer. Vamos calcular o mesmo para outro intervalo. Vou pegar aqui 325 e 195 e 5 e 3. Se ele manteve a velocidade média, ou seja, a taxa de variação, ele vai então representar uma função afim. Então eu vou fazer a mesma coisa. O meu A, então, vou pegar ali o valor final, 325, menos o 195, tudo isso dividido por 5, que é o final, e 3, que é a hora inicial, o tempo inicial. 325 menos 195 vai dar 325 menos 195. 5 menos 5 é 0. Aqui vai pedir emprestado, vai ficar 2. 12 menos 9 é 3. E 2 menos 1 é 1, 130. Então 130 divididos por 2, que é o mesmo 65. Então o caminhão A, ele representa uma função afim. Se eu continuar calculando aqui, eu vou encontrar que o A vai ser sempre 65 km por hora. Agora, se eu fizer para o B, o que vai acontecer? Vamos lá. Vou fazer aqui do lado. Vou tirar aqui a questão 7, que a gente vai fazer depois, beleza? Vamos fazer aqui do caminhão B. Fazer aqui do ladinho. Então, calcular a taxa de variação do B. Então vai ficar 210 menos 0 e 3 menos 0. Aqui eu vou ter 70 km por hora. Ok? 210 dividido por 3 é 70. E agora eu vou calcular em outro intervalo ali de distância por tempo. Então eu vou pegar o 360
menos o 210 e dividir por 5 menos 3. 360 menos 210 vai dar 150. E 5 menos 3 é 2. Então aqui dá 75. Então o que houve aqui? Ele aumentou a velocidade média para 75 km por hora. O que vai acontecer com esse gráfico? Ele não vai ser uma linha reta. Ele vai ser vai ter uma curva, né? Um aumento, uma variação ali no gráfico. Beleza? Para qual dos caminhões é possível fazer uma previsão do tempo de viagem de Natal a Porto Alegre, distantes cerca de 4.070 km pela BR-101? Então, para qual dos dois? Para o caminhão A. Por quê? Porque ele tem uma taxa de variação constante. Como que a gente vai encontrar esses valores? Vamos lá. Eu sei que a função vai ter sempre esse comportamento, a x mais o b. Beleza. O que é o A? O A é a taxa de variação, a gente já calculou que é 65. E o que é o B? O B é o coeficiente linear, é onde corta o eixo do y. Então eu tenho o gráfico assim. Esse caminhão, ele partiu do ponto zero para tempo, e aqui eu tenho, então, a distância, né, que é o eixo do y, e aqui eu tenho o tempo. Ele partiu do zero na distância e no zero no tempo. Então, onde que ele corta o eixo do y? No zero. Então, o valor do B é zero. E y vai ser igual, então, a 65 vezes o x. O x é o meu tempo, né? Então, é quem eu quero descobrir. O 4.070 aqui vai ser a minha distância. Ok? Que é o y. Está no eixo do y. E aqui o tempo que está no eixo do x. Então, vamos lá. Y é igual a 65x. Ou 65 vezes o tempo, né? O y, então, é a distância. Que eu vou colocar 4.070. Igual a 65 vezes o tempo. O tempo é a minha variável no eixo do x. Esse 65 vai passar dividindo. 4.070 dividido por 65 é igual ao meu tempo. E esse tempo de viagem vai ser igual, então, a 62,6 horas. Ou seja, ele vai demorar aí entre 2 dias e 3 para completar essa distância de 4.070 quilômetros, ok? Qualquer dúvida, manda aí. E a gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos exercícios.